Olá, sejam bem-vindos. Vamos aqui fazer a apresentação do nosso produto chamado Enviador Pro. Essa é nossa ferramenta mais avançada na área de automação robótica de processos e ele tem foco para ações de comunicação e também para o envio de mensagens personalizadas para uma lista de contatos, tanto em plataformas de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, ICQ, enfim, qualquer uma que funcione pela web, e também plataformas de e-mail. Basicamente, o Enviador Pro consiste em um navegador web, que é esse que está aqui do lado direito, e qualquer serviço de mensagem ou e-mail que possa ser acessado por um navegador web pode usufruir de funções as quais o Enviador Pro oferece. Começando pelo serviço mais simples, aqui temos um botão Enviar Mensagem, onde simplesmente você pode digitar o número de uma pessoa e quando você clica em OK, ele vai entrar no link que você definiu nas configurações dessa plataforma de mensagem. Isso serve para facilitar a comunicação com contatos avulsos. A outra função, agora eu vou alternar aqui para o Telegram Web, e aqui eu vou abrir uma lista de contatos, só para a gente exemplificar. Você vai ver que nessa tabela eu tenho o ID do contato e tenho o nome. Então, eu posso vir aqui na seção de mensagens e colocar algo como o seguinte: olá, e entre chaves eu coloco o nome da coluna. E nesse caso, o nome da coluna vai ser nome. Aqui eu tenho então uma mensagem personalizada. Quando eu clicar no botão enviar para todos, ele vai fazer uma varredura na lista de contatos que eu carregar nessa tabela e para cada contato ele vai enviar o conjunto de mensagens que estiver definido aqui nesse ambiente. Você pode enviar mensagens, arquivos, imagens em qualquer quantidade e sequência. Por exemplo, se eu quisesse mandar depois da primeira mensagem uma segunda mensagem com texto, basta eu colocar essa mensagem aqui. Se eu quiser mandar uma imagem, então aqui acho que já deu para perceber como é flexível esse ambiente de composição de mensagem. E aí a gente já está pronto para começar. Eu vou então clicar no botão Enviar para todos. Aqui tem uma série de configurações, eu não vou entrar em muitos detalhes nesse momento, mas além de funções de pausa que você pode definir aqui, você tem também função para condicionar o envio. Eu poderia dizer que eu quero mandar mensagem somente se a coluna nome tiver um determinado valor. Isso serve para você abrir um conjunto de dados e fazer um envio condicional. Tem também funções para você definir uma hora para o sistema começar a fazer o envio e também você pode definir horários em que o sistema não deve enviar mensagens. Então existe uma série de personalizações do envio que você pode definir aqui. Então vamos lá. Clicando no botão Iniciar envio, o sistema começa a fazer o processo de forma automatizada. Ele abre uma página de log que está aqui e aí ele vai mostrando o que está fazendo. Primeiro ele abre o contato, e em seguida, ele envia a sequência de mensagens. Veja que a mensagem está personalizada. Ele enviou aquelas duas mensagens que a gente definiu. E agora ele está pedindo para eu definir o local para o botão de envio de imagem. Isso está acontecendo porque eu adicionei o serviço do Telegram, mas eu ainda não havia configurado o ponto de clique para essa função. Então, isso é uma coisa interessante. Quando você cadastra um serviço de mensagem, basicamente você vai precisar colocar o link da API desse serviço e as demais configurações o próprio sistema vai pedindo quando for necessário. Então, uma vez que ele aprender onde é que ele precisa clicar para fazer o envio da mensagem, ele não pergunta mais. Você vai ver que no próximo contato, ele já não vai mais perguntar onde é que ele precisa clicar. Então aqui, ó, botão para envio da imagem, eu vou arrastar aqui para o botão Send. Quando eu clico em OK, ele efetua a ação e agora ele já aprendeu e isso já está salvo. Para o Telegram, ele não vai mais pedir essa configuração. Então aqui, ó, ele vai colar a imagem, vai fazer o envio e agora ele acabou de processar os dois contatos que a gente adicionou na nossa tabela. Então essa automação ele fez para o Telegram e ele pode fazer essa automação no envio de mensagens personalizadas para qualquer plataforma que funcione pela web e que seja compatível com o produto. É importante, claro, que você verifique eventuais termos de serviços
de plataformas que você venha a utilizar. A gente não tem nenhum tipo de vínculo, relação, parceria com nenhum tipo de plataforma. Nosso produto é totalmente independente e funciona no escopo do sistema operacional. Ou seja, clique, emulação de digitação, tudo no escopo do sistema operacional, tá? Aqui eu vou voltar para o WhatsApp e eu vou demonstrar um outro módulo muito interessante que o Enviador Pro tem, que é esse módulo aqui de base de conhecimento. E aqui no campo de busca eu vou digitar assim, ó, bom dia. Ele já vai me oferecer as opções mais usadas que contém essas palavras-chave que eu comecei a digitar no campo. E aí você vai ver aqui do lado que tem umas teclas de atalho, F1, F2, ele vai até F10. Então, se eu quero utilizar a mensagem que está aqui nesse primeiro campo, é só eu pressionar a tecla F1. E aí eu faço isso. Ele vai colocando aqui na mensagem final o que eu quiser enviar para o cliente. Só que no caso aqui eu fiz só a saudação, mas o que ele está me perguntando são informações sobre o nosso produto checador. E aí eu vou digitar aqui, ó, checador. Eu estou vendo que tem aqui uma apresentação do checador, inclusive tem uma imagem associada. Editando qualquer uma das respostas, você pode definir termos extras para facilitar a sua busca e também pode definir uma imagem que pode ser facilmente integrada aqui no sistema. Se você copiar a imagem, você pode simplesmente colar, então isso facilita muito a integração dessas imagens para uso futuro. Você pode clicar no botão definir para abrir um arquivo e você pode visualizar a imagem a qualquer momento e ver se ela precisa ser mudada, se ela está correta, enfim. Então aqui eu vou pressionar novamente a tecla F1, você vai ver que o texto relacionado com a apresentação do checador foi colocado abaixo daquela primeira mensagem. Quando você estiver satisfeito com o que quer enviar ao cliente, basta você pressionar a tecla Enter, desde que você esteja com o foco aqui no campo de busca, ou então você clica nesse botão Enviar. Fazendo isso, o sistema então envia a mensagem. Se tiver a imagem, ele envia também e rapidamente você deu uma resposta totalmente especializada e completa para o seu cliente. A gente demonstrou as funções do Enviador Pro voltadas para ações de comunicação e envio de mensagens em plataformas de mensagem instantânea. Só que a gente falou também que tem as funções relacionadas com e-mail. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, no site do Outlook. Como a gente está num site do tipo e-mail, você vai ver que aqui nos utilitários que inserem os marcadores para a composição da mensagem vão estar elementos relacionados com e-mail. Lembrando que esses marcadores, eles também podem ser digitados manualmente. Quando você clica, por exemplo, no botão anexar arquivo, ele vai abrir um assistente onde você vai colocar o caminho de um arquivo que você quer anexar, por exemplo, teste.pdf. Quando você insere, ele vai simplesmente colocar o marcador anexar arquivo e embaixo o caminho do arquivo. Nada impediria que eu fizesse isso manualmente. Eu posso, se eu já sei o nome do marcador, eu posso simplesmente chegar aqui e colocar hashtag anexar arquivo, colocar aqui embaixo o caminho do arquivo que eu quero enviar, tá bom? Enfim, aqui nós temos um pequeno exemplo. Temos aqui um marcador assunto, temos a função para colar texto, colar imagem, colar outro texto, ou seja, você pode compor uma mensagem com várias imagens e vários textos. Essa plataforma de e-mail já está configurada aqui no sistema. Quando você faz o cadastro de uma nova plataforma, o sistema automaticamente vai pedir para você definir os pontos onde ele deve clicar. Uma vez que ele aprende onde ele precisa clicar para fazer a tarefa dele, ele não pergunta mais. E se houver alguma mudança no futuro, você tem como refazer essa configuração de forma muito fácil. Só para a gente ter uma ideia disso, eu venho aqui no menu Configurações, ele já vai abrir as configurações do site que estiver definido aqui no topo. Então aqui temos as configurações do Outlook. E aqui nós temos configurações que o próprio sistema cadastra automaticamente. E aqui estão os pontos que você configura. Basicamente, quando você cadastra uma plataforma nova, você precisa definir o link dessa plataforma e aí os locais onde ele precisa clicar para poder efetuar ações ou então entrar em campos onde as mensagens vão ser digitadas. Quando você seleciona qualquer configuração dessas,
você vai ver que o próprio sistema vai posicionando uma seta grande que fica aqui no navegador para você poder ver onde é que a seta está configurada. Imagine, por exemplo, que o botão Nova Mensagem aqui no Outlook tivesse sido movido numa atualização para uma outra posição, por exemplo, para cá, aqui para a direita. Bastaria você, então, vir aqui nas configurações, selecionar a configuração pertinente, e aí você arrasta a seta para o novo local e você vai ver que automaticamente a coordenada já muda aqui na configuração. Então, seria dessa forma o procedimento para ajustar qualquer modificação em qualquer plataforma em que você esteja utilizando o Enviador Pro. Eu vou colocar aqui de volta. Só para recapitular, aqui na lista de contatos eu tenho uma lista de e-mails e agora eu vou enviar a mensagem. Clico no botão Enviar para todos. As configurações também vão ser adaptadas. Isso porque a maioria dos provedores estabelece uma cota, geralmente essa cota é horária. Muitos provedores trabalham, por exemplo, olha, você pode enviar 100 e-mails por hora. E aí, com essa configuração, você pode fazer esse ajuste. No caso aqui, ó, ele vai dar uma pausa de 55 minutos para cada 100 e-mails enviados. Mas nesse nosso teste eu só tenho 3 e-mails, eu nem vou marcar essa opção daqui, vou deixar ela desmarcada mesmo, tá? Clico no botão Iniciar e imediatamente o sistema ele clica no botão Nova Mensagem,